Um livro que foi chamado de abominável, repugnante e até um perigo à sanidade pública. O Grande Deus Pan, publicado em 1894 por Arthur Machen, chocou a Inglaterra vitoriana com sua mistura de horror cósmico e paganismo, e influencia histórias de terror até hoje. Mas o que exatamente torna essa obra tão assustadora e por que ela se tornou um clássico do horror? Vamos conversar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Como vocês estão vendo, esse livro ele é bem curtinho e, além disso, metade desse livro aqui não é a história principal, que tem ali umas 70 e poucas páginas. Então, antes de falar do conto em si, vamos a um rápido contexto histórico sobre a sua concepção e publicação. Arthur Machen era um galês fascinado pelo ocultismo, pela herança romana em sua terra natal e também pelas forças invisíveis que ele acreditava que dominavam o nosso mundo. Certa vez ele fez uma visita ao templo pagão do deus Nodens, o deus das profundezas, e ele ficou muito impressionado com a atmosfera ali naquele local em Caerwent, e ele acabou então escrevendo uma história para traduzir aquele sentimento que ele teve ali de mistério, terror e admiração. Mas ao invés dele trazer pra gente uma história de encantamento, né, afinal ele estava deslumbrado com o local, ele acabou trazendo pra gente um verdadeiro pesadelo. E esse pesadelo que o Arthur Machen acabou trazendo à realidade, acabou posteriormente se tornando o primeiro capítulo desse livro aqui, que é O Grande Deus Pan. Mas originalmente ele foi publicado como um conto isolado na revista The Whirlwind de 1890. Mas o Machen não estava disposto a parar de assustar as pessoas e ele acabou escrevendo em 91 o que viria a ser o terceiro capítulo do livro, A Cidade das Ressurreições. E só depois que ele havia publicado esses dois contos isolados que ele percebeu que eles poderiam fazer parte de uma história única. Então ele escreveu todos os outros capítulos de O Grande Deus Pan em uma noite, com exceção do último, que ele demorou alguns meses para escrever, chegando até a acreditar que ele não conseguiria finalizar a novela. E quando O Grande Deus Pan foi finalmente lançado em sua completude, ele chocou a sociedade vitoriana. Para vocês terem ideia, um crítico da época chamado Richard Henry Stoddard criticou a obra, dizendo que ela era muito mórbida para ser produção de uma mente saudável. Cara, não sei, mas eu acho que se eu escrevesse uma história de horror e alguém falasse isso, eu acho que eu ia até achar que é um elogio. Outro crítico chamado Harry Quilter fez uma crítica ainda mais dura. Ele declarou o seguinte: O Grande Deus Pan é, não hesito em dizer, uma história perfeitamente abominável, na qual o autor não poupou esforços para sugerir repugnância e horror, que ele descreve como além do alcance das palavras. O Quilter ainda alertou que esse livro aqui poderia ser uma ameaça à saúde mental da população, dizendo que esse livro destruiria a sanidade e o senso de moralidade dos leitores. Bicho, se você nunca leu isso aqui, imagino que você esteja criando expectativas a respeito dessa obra, né? Se você inclusive nunca leu, eu vou deixar o link dessa edição aqui e de algumas outras edições também de O Grande Deus Pan ali na descrição. O Machen, que até então era respeitado, teve a sua carreira literária jogada num limbo devido a todas essas críticas. E só muito depois, lá em 1920, lembrando que o livro foi publicado em 1894, só em 1920 que o livro foi reavaliado e começou a ter seu devido mérito. Só depois de 20 e poucos anos do seu lançamento foi que ele acabou ganhando o status, né, de uma obra-prima do horror. E depois disso, o livro ele só ganhou cada vez mais prestígio, sendo que ele influenciou diversos outros autores, inclusive um que a gente conhece bem aqui no canal, mas daqui a pouco a gente já fala dele. Enfim, vamos falar do conto em si, sobre o que é O Grande Deus Pan. O Grande Deus Pan começa com um médico, o Dr. Raymond, fazendo um experimento. Para esse experimento, ele convida um de seus amigos, o Sr. Clark, para ser ali uma espécie de testemunha. O Sr. Clark, que é um cara que gosta de coisas assim ocultas e misteriosas, vai lá presenciar essa experiência, mas ele talvez não estivesse preparado para o que ele veria. Lembrando que isso tudo que eu estou falando tá no primeiro capítulo do livro, tá? Então não são grandes spoilers. Qual que é esse experimento que o Dr. Raymond chama o Clark para assistir? Ele quer levantar o véu da realidade, permitindo que uma pessoa, né, que vai ser a cobaia do seu experimento, possa ver o sobrenatural. E ele chama esse momento em que alguém consegue ver através do véu e enxergar o mundo que vai além do real. Isso aí é chamado de ver o Grande Deus Pan. Ele faz então uma espécie de cirurgia ali na pessoa que está servindo de cobaia, que é uma mulher chamada Mary, e hora que esse véu é levantado,
a mente da jovem não estava preparada para ver o que está além da nossa realidade. E todo esse choque que ela sofre acaba destruindo a sua sanidade, sua psique, e isso afeta muito o Clark, que está assistindo tudo. Só que a história salta alguns anos e a gente começa a ver uma outra trama, que a princípio parece que não tem muita ligação com esse primeiro capítulo. Até os personagens são diferentes, mas aos poucos a gente vai conseguindo pescar quais que são as conexões dessas histórias. Então a gente vê a história de uma garota na floresta, cujo um dos seus amigos acaba vendo Deus Pan e também ficando maluco. A gente começa a ver uma certa mulher que apareceu em Londres. A gente começa também a ver alguns casos bizarros envolvendo alguns cavalheiros ali de Londres. A gente começa a ver uma casa que é meio suspeita. Enfim, como eu disse, são diversos elementos com diversos personagens que aos poucos vão se conectando, principalmente com aquele evento do primeiro capítulo. A história segue se desenrolando com esses fragmentos e a gente precisa fazer o trabalho aqui de ir montando esse quebra-cabeça. Inclusive isso aí é um dos charmes do livro, porque essa narrativa quebrada causa um desnorteamento no leitor, que dá todo um clima diferente para a história do que se ela fosse simplesmente narrada de um ponto de vista só, do começo ao fim. E por falar em fim, meus amigos, o último capítulo disso aqui tem uma das descrições mais sinistras que eu já li. Sério. Se você não leu, por favor, leia O Grande Deus Pan. Como eu disse, link ali embaixo. E vocês lembram que eu mencionei no começo do vídeo que tem um autor muito conhecido que foi bastante influenciado pelo Arthur McKim? Então, eu estava falando de ninguém mais, ninguém menos que Lovecraft. E é legal saber disso porque a gente consegue ir remontando, né, algumas coisas. Então, por exemplo, a gente gosta de Stephen King. O Stephen King foi muito influenciado pelo Lovecraft e o Lovecraft foi muito influenciado pelo Arthur McKim. Além de que o Stephen King também foi muito influenciado diretamente pelo Arthur McKim, né? Ele inclusive disse que talvez O Grande Deus Pan seja a melhor história de terror da língua inglesa. Mas enfim, o que eu estava falando é que é legal ir remontando, né, as raízes, né, as influências dos autores que a gente gosta. Então, ir voltando, né, e chegar numa obra assim é muito interessante. Nesse livro aqui do Lovecraft, Medo Clássico, volume 2 da Dark Side, nós temos esse texto aqui, ó, que é O Horror Sobrenatural na Literatura, escrito pelo Lovecraft de 27 até 39, será que é isso? Ou foi escrito em 27 e publicado em 39? Enfim, não sei. Mas ele tem uma parte aqui que ele fala... É a parte 10 do livro, que ele fala sobre os mestres modernos. E ele tem toda uma parte aqui dedicada ao Arthur McKim e ao Grande Deus Pan. E eu vou ler para vocês o que o Lovecraft achava deste livro aqui. Ninguém é capaz de descrever o suspense acumulado e o horror absoluto que cada parágrafo apresenta sem seguir completamente a mesma ordem em que o Sr. McKim desvela suas pistas graduais e revelações. É inegável a presença de melodrama e o grau das coincidências é distendido a um ponto que parece absurdo em última análise. Porém, na bruxaria maligna do conto como um todo, essas ninharias são esquecidas, e o leitor sensível chega ao final sem outra reação que não o tremor apreciativo e a tendência a repetir as palavras de um dos personagens. É absurdo demais, monstruoso demais. Essas coisas jamais poderiam ocorrer num mundo tão singelo quanto o nosso. Meu Deus, homem, se uma coisa dessas fosse possível, nosso mundo seria um pesadelo. A estrutura do chamado de Cthulhu foi influenciada pelo Grande Deus Pan. O enredo de O Horror in Dunwich também foi influenciado pelo livro do Arthur McKim. Tanto que aqui na página 43... da edição da Dark Side, e para quem não tiver essa edição da Dark Side, mas quiser conferir, na parte 5 de O Horror in Dunwich, a gente tem aqui uma citação, é na página 45, a gente tem aqui uma citação ao Arthur McKim e ao Grande Deus Pan, aqui bem nessa parte. De acordo com o estudioso de Lovecraft Robert M. Price, O Horror in Dunwich é, em todos os sentidos, uma homenagem a McKim e até mesmo um pastiche. Há pouco na maravilhosa história de Lovecraft que não saia diretamente da ficção de McKim. Então, Lovecraft foi muito influenciado por isso, e muitos autores de horror hoje são influenciados diretamente pelo Lovecraft, ou por pessoas que foram influenciadas pelo Lovecraft. Então, eu estou dando todo esse panorama para falar da importância que teve esse livro aqui. E eu falei, né, de época vitoriana, falei de experimento científico, falei de Lovecraft, falei um monte de coisa, mas e o tal do Grande Deus Pan? Tudo bem que eu falei no começo, né, que ver o sobrenatural era tido como ver o Grande Deus Pan, mas e essa figura aqui?
O legal é que nessa edição da Darkseid, a gente tem todo um contexto sobre o grande deus Pan. Então a gente tem aqui no começo uma introdução do Enéas Tavares sobre a obra do Machen. A gente tem também, depois que termina o livro, todo um pós-fácil sobre a figura do Pan. E depois disso, a gente tem toda uma análise da iconografia do Pan através da história, que é muito interessante para a gente conhecer mais dessa figura e entender por que o Machen escolheu o Pan para ser essa representação do sobrenatural, né? O que está além da nossa existência. Então recomendo essa edição aqui da Darkseid, que vou deixar ali embaixo, juntamente com outras edições. E bicho, o acabamento também tá muito bonito. Não sei se dá pra ver daí, mas tem verniz, tem tudo que o colecionador safado gosta de ter. Vernizinho, lombada, fitilho, enfim. Com o tempo, o Grande Deus Pan deixou de ser visto como um livro escandaloso e acabou tendo o devido reconhecimento, chegando a ser considerado uma das obras-primas do terror. Esse livro aqui influenciou autores de fantasia, de ficção científica, de horror gótico e, mais do que isso, ajudou também a moldar a ideia de que o verdadeiro horror não está naquilo que é explícito e que está na nossa cara, mas naquilo que está por trás do véu da realidade. Se você gosta de histórias que fazem a gente duvidar do que é real e do que não é, histórias que sugerem mais do que mostram e que tem aquele tipo de narração que dá um friozinho na espinha, o Grande Deus Pan é uma leitura obrigatória para você, assim como esses outros vídeos aqui dessa playlist.